deixar ela, filho. Vai falar uma semana. Por que não deixou ela pegar? Ela pode preparar. Quando ela começar a falar da palavra, às 2 horas. Eu vou aprender hoje. Amém, irmãos? Amém? Esse propósito de oração, a gente não faz campanha, tá? A gente faz um propósito. É o segundo propósito que esse ministério realiza na presença do Senhor. E o objetivo principal é gerar contato com Deus. E o segundo objetivo é para que a área que você está buscando um refrigério seja abençoada. Esse é o principal. E aí a gente sabe que quando você se aproxima de Deus, as bênçãos elas são liberadas. Amém? Quero convidar a igreja a abrir em Lucas 17. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Bom, para ele voltar. A gente precisa de alguém para comandar essa parte de mídia aí, cara. É o teu trabalho. Sair da frente. Acho que a gente é tudo leigo. O cara assumiu, deixou a gente na mão. Amém? Mas Deus vai movendo. Deus vai movendo as águas ao nosso favor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. O título diz: o pecado, a fé e o dever. O pecado, a fé e o dever. Louvado é o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra liberada. Obrigado pela presença do Espírito Santo, cada vida, Pai, que está nesse ambiente. Que haja fogo nos corações nessa noite, Pai. Sim, Deus. Não sairemos da tua presença, Pai, da mesma maneira que nós chegamos. Que é noite de reconciliação na tua presença. Louvado é o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Complementando, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse:
vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus fez uma pergunta. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Amém? Amém. Feche os olhos por um minuto e medite no verso 19. Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Graças, Senhor, nós te damos pela tua infinita misericórdia, pela tua palavra liberada. Pai, que seja um momento de fé, um momento de reflexão. Que nós possamos sentir o teu eterno e prazeroso Espírito em nós. Que não seja eu, mas seja o teu poder a falar aos corações nessa noite. Queima, Senhor. Queima os ossos. Queima a estrutura. Queima o coração, a alma, o ser de cada pessoa nesse ambiente. Que a gente não seja confundido nessa noite. Nós fechamos a porta, Pai. Queremos ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, a fé e o dever. Nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de processos, nós estamos falando de lutas, nós estamos falando de profecia. Nós estamos num ambiente onde a gente sabe que alguns momentos da nossa vida vão ser mais prazerosos do que outros. Da mesma forma, nós temos alguns momentos da nossa vida que serão provas maiores do que provas que nós já tivemos no passado. A nossa vida ela é um ciclo constante. A palavra vai dizer aqui no capítulo 17 de Lucas que Jesus ele libera uma palavra para os apóstolos. O círculo interno do seu ministério. Ele fala, é inevitável que vocês tropecem. É inevitável que o homem peque. Mas ai da pessoa por meio de quem isso acontecer. A gente sempre fala nas ministrações aqui, eu, o pastor Rival, o Erivel, que o pecado ele tem uma consequência. Tanto para quem executa, para quem instiga. E aí a gente vai partir de uma primícia que o próprio Cristo está falando aqui sobre deveres, pecado e fé. Porque uma coisa está ligada à outra. Nós vamos ver tudo que já foi ministrado, tudo que já foi falado durante o culto, e a gente vai ver que o pecado de Jonas está ligado ao fato dele não cumprir o seu dever por falta de fé. Nós vamos ver que os discípulos de Cristo tinham um dever que muitas das vezes eles não tinham fé para executar. E por isso eles pecavam. Nós temos várias e várias passagens que nos ensinam que Deus olha para a nação e fala, a nação perdeu o rumo, saiu do que eu estabeleci como dever por falta de fé e por isso pecaram. E com quem Deus conta nesse momento? Os profetas. Pessoas que não se contaminam e não se abalam pelo momento que estão vivendo. Pessoas que vão andar segundo o que Deus estabeleceu, não para aquele dia, mas sim para o dia de amanhã. E aí a gente tem que parar para analisar. Todo mundo sabe que a nação de Israel pecou várias e várias e várias vezes. E tudo isso por falta de fé. Falta de fé num Deus que os tirou de uma terra de escravidão. Falta de fé num Deus que abriu o mar vermelho para eles passar. Que fez maná cair do céu como chuva. 40 anos.
não foram 40 dias. E aí você vai ver que verdadeiramente essa ministração, esse ensino de Jesus é verdadeiro. O pecado, a fé e o dever estão entrelaçados. E você tem que saber tirar o pecado do meio. A palavra vai dizer que Jesus ele está ali com os seus apóstolos, com um círculo interno que ele confiava. E eles fazem um pedido: aumenta a nossa fé. Muitas vezes a gente quer aumentar coisas, crescer coisas, desenvolver projetos na presença de Deus, quando o que nós precisamos verdadeiramente é dar valor ao que Ele já nos confiou. Porque eles estavam pedindo para aumentar a fé deles, sem nem mesmo fazer o uso da pequena fé que eles já possuíam. Pegaram? É a mesma coisa de você estar aprendendo a dirigir um Fusca e já começar a orar por uma Ferrari. Você nem começou a tirar a sua habilitação e você já quer coisas mais velozes. Ou seja, nós temos que saber respeitar o processo de Deus na nossa vida. Jesus ele está ali no ambiente onde ele não está simplesmente ministrando. Ele está liberando o ensino para que a fé dos apóstolos fosse de fato edificada. E aí o que acontece é algo extraordinário. Passam 10 pessoas. Passam 10 pessoas naquele momento. Passam 10 homens, 10 pessoas que estavam doentes. E naquela época, qualquer tipo de doença que vinha sobre a vida da pessoa era considerado pecado. Ah, ele pecou, por isso está passando por isso. A palavra vai dizer que de longe eles observam. De longe eles avistam Jesus e gritam: Mestre, estou aqui. Por favor, tenha misericórdia de mim. A palavra diz que Jesus falou: sejam curados. Não. A palavra diz, por um acaso, que Jesus chamou eles. Também não. Mas eu entendo nesse momento que é algo chamado identificação. Ele se identificou com a prova de outra pessoa. Eu vou repetir. Seria a mesma coisa de, sem eu precisar me aproximar do pastor Herval, sem gerar intimidade, passo na rua, vejo ele precisando de ajuda e eu me identifico com o problema dele e eu o ajudo. O que gera a cura naquele momento não é aproximação, não é intimidade, é identificação. Por quê? Vai falar a verdade. Será que eu e você não iríamos ficar com pena de uma pessoa com lepra? Será que você não fica com pena quando você vê alguém caindo no chão, se machucando? Dependendo da situação, você vai rir, se for um amigo, se for uma coisa simples. Mas, se for algo grave, você vai ficar ali temeroso pelo que está acontecendo. Então, nós temos que entender que naquele momento, o que gerou a cura não foi intimidade, foi identificação. Eles identificaram Cristo, sabiam que Ele era o pregador do momento, o profeta do momento, e pediram cura. Talvez pediram isso até sem fé, mas pediram. E houve contato visual. Só que agora nós vamos entrar numa camada mais profunda da pregação do Evangelho. Nós vamos entrar num nível mais completo do querer de Deus. Agora nós vamos chegar num momento da palavra que diz que um dos caras, percebeu que estava curado. Ele percebe que a pele dele começa a voltar ao normal. Ele percebe que a esperança dele pode voltar a ter vida. Por quê, Felipe? Porque uma pessoa com lepra naquela época, ela ficava numa cidade somente para doentes. Não tinha contato com a família.
Então o fato dele ser curado não é simplesmente porque ele foi curado, mas ele voltaria a ter vida social. Ele voltaria a gerar relacionamento com outras pessoas. E talvez hoje, nos nossos dias, nós temos pessoas que estão leprosas por dentro. Pessoas que não estão conseguindo construir relacionamento com outras pessoas ao seu redor. Vivem numa vida tão intrisseca, tão sem esperança, tão sem fé, mergulhado no pecado, mergulhado no erro, e não consegue gerar relacionamento. Só que este homem percebe que houve cura. E o ato dele foi qual? Voltar louvando a Deus. Não foi simplesmente voltar à presença de Jesus. Não foi simplesmente olhar de longe e falar: Jesus, depois que me identifiquei com você, que eu fui curado, cara, tá tudo bem, obrigado. Não. A palavra diz que louvando a Deus, ele volta. E ele prostra-se aos pés de Jesus. Ele prostra-se. Ele se rende, ele se deita. E aí, entre dois pontos finais, nós temos uma colocação. Ele era samaritano. Ele era um homem a qual não tinha os mesmos costumes que os judeus. E aí a gente vê um exemplo prático que hoje, nos nossos dias, nós temos às vezes pessoas que não estão servindo a Deus dentro de igrejas, fazendo mais coisas do que cristãos. Nós temos pessoas que são tementes ao poder de Deus, talvez não estejam servindo como deveriam, mas estão fazendo, estão realizando. Talvez eu vou até abrir aspas aqui, vou fazer uma colocação. É aquele velho ditado, às vezes algumas pessoas vão chegar para você e vão falar: cara, você está construindo isso, e isso está torto, aquele palpiteiro. Mas tem uma colocação aí que as pessoas usam, que é uma sugestão. Posso te dar uma sugestão construtiva? Posso te dar uma orientação construtiva? Não existe isso. Sugestão construtiva sem construir não adianta. Eu vou dar um exemplo. 2 torres. Torre de Babel. Grande para alcançar os céus, para igualar o homem a Deus. Foi destruída. Certo? Foi destruída. Não existe mais. A torre que Jacó construiu quando sonhou com Deus está lá até os dias de hoje. Pequenininha, mas foi em honra de Deus. E está lá até hoje. Então, quando as pessoas falam: não, deixa eu dar uma sugestão construtiva, eu falo assim: não, construa do meu lado e eu vou ver como você está fazendo. Isso é dar sugestão construtiva. Falar é fácil. Palavras convencem, exemplos arrastam. A pessoa tem que fazer, não é falar. Ela tem que fazer diferente para mostrar que é possível. E aí, voltando ao nosso texto principal, a palavra diz que esse homem, ele se rende, ele se destaca automaticamente. Lembra que os discípulos, alguns momentos antes, estavam falando para Jesus: aumenta a nossa fé? Não foi isso que eles pediram? Aumenta a nossa fé, Jesus. E Jesus começa a falar com eles que nem o que eles tinham, eles estavam usando da maneira certa. Então a palavra vai dizer que é nesse momento, Jesus ele lidera várias perguntas, uma atrás da outra. Ué, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? A não ser este estrangeiro? Ele vai fazendo várias perguntas. Ele vai mostrando na prática, não somente com palavras, do que é ter fé. Do que é você usar a sua fé da forma correta. E aí, olha que interessante, é algo que eu acho que vai chamar a atenção de muitas pessoas aqui. No verso 19, depois de uma sessão de perguntas aos discípulos e ninguém responder nada, ele fala para o homem: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Faz uma observação. Os outros 9, eles foram purificados, mas salvo só ele. Entenda que santificação, purificação não é a mesma coisa que salvação. A salvação, ela só vem por meio da rendição a Cristo.
A rendição total a Cristo é a porta de entrada para a salvação. Aqueles homens saíram pulando, nossa, fomos curados, mas não foram salvos, porque não foram desenvolver intimidade, relacionamento, nem se prostrar diante de Jesus. Eles foram curados por identificação, mas o que salva é o relacionamento. Então deixa eu falar algo para você que vai ficar como ensino. Talvez por identificação algumas coisas serão liberadas na sua vida. Mas você pode escolher construir algo na sua vida por identificação. Eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo, eu me identifico com fulano, eu vou fazer uma parceria com fulano. Ou você pode construir algo por intimidade. Porque quando você constrói algo com intimidade, a gente vai entrar num adendo muito importante, que é o casamento. Você não casa com uma pessoa porque você se identificou com ela. Você casa com uma pessoa porque você gerou intimidade através do relacionamento. E esse é o contexto que Jesus sempre fala do homem e a igreja. Nós temos vários tipos de ministério, batista, presbiteriano, enfim, profético, assembleiano e etc. E aí você escolhe a igreja por identificação. Eu me identifico com essa visão, eu me identifico com aquele pastor, com a forma que ele prega. Mas com Cristo não é assim que funciona. Com Ele você vai ter que gerar dia após dia um relacionamento. E entender que todos os dias você estará propenso a tropeçar e pecar. Porque esse é o ponto-chave dessa ministração. O pecado, a fé e o dever. Eles sempre vão estar entrelaçados. O pecado talvez gerou lepra naqueles 10 homens. O dever de terem que fazer aquela caminhada, se manterem distantes de Jesus, provou a fé deles em pedir ajuda a Jesus. Mas a salvação é diferente. Então você pode construir algo parcial na sua vida, ou escolher em Deus construir algo completo. Entenda uma coisa: o parcial é igual a obra de pobre, sempre falta alguma coisa. Não adianta. E aí você sempre vai ficar estressado por alguma coisa. Você sempre vai querer fazer mais alguma coisa. Você sempre vai sentir falta de algo. Você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Nossa, meus amigos estão aqui, a carne está na grelha, a Coca-Cola está gelada, minha conta está cheia, mas está faltando alguma coisa. É Jesus, porque você construiu de forma parcial. Agora, quando você se identifica, é curado e se aproxima, a salvação. Isso que é interessante. Jesus, em momento nenhum, ele negou a salvação para os outros. Ele simplesmente perguntou: por que não voltaram? Se eles voltam depois daquele, com certeza, pastor. Mas não voltaram. Quantas pessoas chegam à igreja e depois não voltam? Quantas pessoas chegam na presença de Deus, alcançam a cura, saem pulando de alegria e depois não voltam? Não serão salvos. Eu sei que é triste de ouvir isso, mas é a verdade, tá? No Evangelho eu não posso mentir. Salvação não está relacionado à santidade. Eu conheço pastores que falam tanto de santidade, santidade, santidade. Tudo bem, é necessário? Sim. Mas não é o que vai te levar para o céu. É Cristo que te leva. Porque os homens foram curados, mas quem foi salvo foi o 10º que voltou. A fé dele moveu a salvação para ele. E sabe o que essa salvação vai trazer para ele? Esperança. Vai trazer amor. Porque agora ele está fazendo parte de algo maior. Ele está entrando para um reino que está sendo estabelecido naqueles dias. Ele começa agora a entender que a vida dele vai voltar a fazer sentido.
Posso conjecturar algo especial? Não sei se a gente tem tempo. Tem 4 minutos, dá tempo. Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano. Já parou para pensar que pode ser a história desse homem depois de salvo? Quem conhece a história do samaritano aí? Todo mundo? A história do bom samaritano? De um homem caído no chão, ferido, passou o sacerdote? Não vou meter a mão não. Passou o levita louvando a Deus? Não vou ajudar. Passa o samaritano, desceu do cavalo, jogou azeite na ferida, ajudou o rapaz, levou para a estalagem, pagou a estalagem, falou, cara, cuida dele, quando voltar eu vou pagar o que você gastar mais, fica tranquilo, está tudo na minha conta. Essa é a história do bom samaritano resumida ao modo Felipe. E aí você vai entender que pode ser esse homem. Por que não? Talvez Jesus, que não se prende ao tempo, quando curou ele, que ele voltou e se prostrou, talvez já estava vendo no futuro o que esse homem ia gerar. Então deixa eu falar algo para você. A salvação que esse homem alcançou gerou transformação não somente nele, mas em todas as pessoas que ele alcançou depois daquele dia. Depois daquele momento que ele entendeu que não é somente ser curado, mas é necessário se prostrar e voltar para agradecer. Mudou. Nós temos que ser mais proféticos. Tudo isso, todo esse desenrolar, se baseia numa simples pergunta. Senhor, não, pergunta não, né? Pedido. Aumenta a nossa fé. Vocês não vão precisar mais pedir a Deus para aumentar a fé de vocês se vocês começarem a usar a que vocês já possuem. Se vocês passarem, a partir de hoje, terça-feira, que dia é? Dia 10, a entender que Deus já liberou ferramentas sobre você, Ele já liberou alguns dons, alguns talentos para você utilizar no seu dia a dia, você não precisará de mais nada. E a sua oração, ela simplesmente vai ser para construir relacionamento. A partir do momento que você entendeu isso, cara, eu já fui curado, agora eu só vou fechar a porta do meu quarto e vou falar com Deus. Agora eu só preciso louvar a Deus. Agora eu só preciso continuar prostrado aos pés de Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, já estamos terminando. Claro. E aí a gente vai entrar numa esfera muito mais profunda na nossa vida. Eu quero liberar uma última palavra aqui. Apocalipse 3, no verso 11, que é parte da carta à igreja da Filadélfia, diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Feche os seus olhos, estenda a mão para os céus. Começa a declarar no teu íntimo, no seu quarto: Senhor, me ajude a reter a minha coroa. Senhor, me ajude a fechar a minha boca e não falar dos meus planos, dos meus projetos futuros para pessoas que não têm visão. Senhor, me ajude a te louvar todos os dias. Comece a declarar para Ele nessa noite, no seu quarto, a portas fechadas, o que você precisa. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor,
Nós te damos graças, nos rendemos a Ti nessa noite. Que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, possa passar o Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor possa fazer sobre nós um mover, Pai, espiritual. Traga fogo aqui no ambiente, Pai. Senhor, cada pedido de oração, cada propósito que chegou a este ambiente, seja agora tocado pelo Teu poder. Senhor, no nome de Jesus Cristo, a Tua igreja está orando neste momento, porque nós sabemos que a cura foi liberada, mas agora nós sabemos que temos que nos prostrar diante de Ti. Senhor, nós te pedimos força, nós te pedimos graça, nós te pedimos, Senhor, direcionamento. Senhor, nós te pedimos uma visão profética para esses dias. Não nos deixe, Espírito Santo, andar olhando e observando os problemas atuais, a crise. Não. Profetas não andam pensando no presente, mas sim no que está determinado por Deus para o futuro. Pai, nessa noite, nós temos pessoas que estão projetando algo para o seu futuro. E a tua igreja ora intercedendo para esses projetos. Os teus ministros, teus filhos, Pai, teus servos. Nós agora sabemos que não é aumentar a fé, mas passar a usar a fé que é necessário. Senhor, então toma essa fé que está em cada um de nós. Recebe essa fé como um sacrifício nessa noite e nos enche por completo. Nós oramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Para que haja um milagre em nossa família. Para que haja um milagre em nossa vida, em nosso ministério. Toma cada coração aqui, Pai. Cada pessoa que vai voltar para a sua casa, tomando a estrada, Senhor. A coberta com os Teus poderes celestiais. Coloca os Teus anjos à direita e à esquerda, Pai. Aplanando as estradas à frente, Pai. Guarda o Teu povo, Senhor. Prepara o culto de quinta-feira em Tuas mãos. Prepara o ambiente, Senhor. Prepara o coração do Teu povo para as ministrações futuras, as adorações, as intercessões, Pai, que serão geradas nesse lugar. Toma a Tua igreja, o Teu ministério, Pai. Cada vida que não está conosco nessa noite, Pai, nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que o